Bom dia. Então a gente aqui agora está na 10ª nota de aula, né, que é combinações simples. Aí vamos começar. Em um torneio quadrangular de futebol, cada uma das equipes participantes A, B, C e D enfrentará cada uma das outras uma única vez. Se quisermos determinar o número de jogos desse torneio, devemos observar que, para representar qualquer um deles, não consideramos a ordem das equipes. Por exemplo, o jogo em que a equipe A enfrenta a equipe B é o mesmo em que a equipe B enfrenta a equipe A. Tá? Por isso, podemos representar cada jogo por meio de um conjunto cujos elementos são as duas equipes em confronto, pois em um conjunto a ordem dos elementos não é considerada. Assim, o número de jogos desse torneio é o número de subconjuntos de dois elementos do conjunto, tá? Que são AB, AC, AD, BC, BD, CD. Esses subconjuntos são chamados de combinações simples dos quatro elementos de I, tomados 2 a 2. Ou seja, uma combinação simples de dois elementos de I é qualquer subconjunto de I formado por dois elementos. Observe que duas combinações simples quaisquer se diferenciam apenas pela natureza dos elementos e não pela ordem desses elementos. Por exemplo, AB é diferente de AC, pois diferem pela natureza dos elementos. Agora, AB igual a BA, pois a ordem dos elementos não altera a combinação. Então, aqui é como se fosse Flamengo e Vasco é diferente de Flamengo e Botafogo. Agora aqui, você falar Flamengo e Vasco e Flamengo, é a mesma coisa, a mesma combinação. Dados os N elementos distintos do conjunto I, A1, A2, A3, reticências a N, chama-se combinação simples de P elementos de I, todo subconjunto de I formado por P elementos, com NP contido no conjunto dos naturais, e P menor do que N. Exemplo. Considerando os 5 pontos distintos A, B, C, D, E da circunferência ao lado, vamos escolher 3 pontos quaisquer para serem vértices de um triângulo, né? As possibilidades de escolha são ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE, CDE. Note que a ordem dos pontos não altera a representação do triângulo. Por exemplo, ABC é igual a BCA. Assim, essas representações são combinações dos 5 pontos tomados 3 a 3. Essas combinações são simples, pois não há repetição de elemento em uma mesma combinação. Cálculo do número de combinações simples. Indicaremos por CNP o número de combinações simples de N elementos distintos, tomados P a P. Para calcular esse número, vamos relacioná-lo com o número de arranjos simples de N elementos tomados P a P. Considere as duas situações a seguir, né? Situação 1. Entre 4 candidatos, A, B, C e D, devem ser escolhidos 3 para ocupar 3 vagas distintas: programador, analista de sistemas e supervisor do departamento de informática de uma empresa. Como os candidatos são igualmente capazes, a escolha será feita por sorteio. Quantas escolhas diferentes podem ser feitas? Considerando que o primeiro sorteio seja para a vaga de programador, o segundo para analista de sistema e o terceiro para o supervisor, temos as possibilidades, né? Primeiro sorteio. Eu posso botar ABC, ACB. Como são vagas diferentes, gente, ó. Programador, analista de sistema e supervisor, tá? Então, ABC e ACB, embora tenham aqui elementos iguais, né? Elas são coisas diferentes, porque são cargos diferentes, né? Olha lá. Portanto, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, né? Temos 24 possibilidades de escolha. Essas 24 possibilidades são todos os arranjos simples dos 4 elementos, né? Tomados 3 a 3. Que a gente representa por arranjo 4, 3 a 3. Situação 2. Entre 4 candidatos A, B, C e D, devem ser escolhidos 3 para ocupar 3 vagas de programador no departamento de informática de uma empresa. Como os candidatos são igualmente capazes, a escolha será feita por sorteio. Quantas escolhas diferentes podem ser feitas?
Como os cargos dos profissionais escolhidos são idênticos, não devemos considerar a ordem dos candidatos sorteados. Assim, as únicas escolhas possíveis são ABC, ABD, ACD e BCD. Porque são tudo igual, né? Porque você não pode falar que ABC é a mesma é diferente de ACB, porque são os mesmos cargos, tá? Tem essa diferença aí. Portanto, temos 4 possibilidades de escolha. Essas 4 possibilidades são todas as combinações simples dos 4 elementos de I, tomados 3 a 3, que representam por combinações de C4-3, né? Combinação de 4, 3 a 3. Comparando as situações. Note que os elementos que compõem cada escolha possível da situação 2 formam 6 escolhas possíveis na situação 1. Por exemplo, com ABC obtido na situação 2, podem formar as 6 escolhas possíveis da primeira tabela da situação 1. Assim, podemos relacionar o número de arranjos simples dos 4 elementos de I, tomados 3 a 3, com o número de combinações de 4 elementos tomados 3 a 3. Tá? ABC é a combinação, né? ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. 3 fatorial arranjo, né? ACD, 3 fatorial arranjo, ABD, 3 fatorial arranjo e BCD, 3 fatorial arranjo. Concluímos que cada uma das 4 combinações de 3 elementos de I gera 3 fatorial arranjo desses elementos. Logo, multiplicando 3 fatorial por C43, obtemos A43, isto é, 3 fatorial vezes a combinação de 4, 3 a 3. Generalização. Generalizando o raciocínio para os números naturais NP, com N maior ou igual a P, obtemos a fórmula para o cálculo de CNP conforme segue, né? P fatorial que multiplica CNP é igual a ANP. Então, CNP é igual a ANP sobre P. Aí, você fazendo essa conta aqui, você vê que o número de combinações de um conjunto, né, é igual ao N fatorial, que multiplica P fatorial, N menos P fatorial. Tá? A diferença do arranjo para a combinação, né, gente, é porque no arranjo, o que acontece? Você só coloca em cima aqui esse valor que está aqui e embaixo a diferença, né? Aqui não, aqui você coloca os dois. Só no exercício, né, para a gente fazer, né? Aqui calcular a combinação de 7, 5 a 5, né, utilizando a fórmula. Vai o 7 embaixo, o 7 em cima, o 5 embaixo e a diferença dos dois embaixo também. Tá? 4, 4 a 4. O 4 vai em cima, o 4 vai embaixo e a diferença deles também. 4, 0 a 0. O 4 vai em cima, o 0 vai embaixo e a diferença deles também. E o 0, 0 a 0, vai o 0 em cima, o 0 embaixo e a diferença deles também. Nota, o cálculo de C75 pode ser feito pelo princípio fundamental da contagem. Inicialmente calculamos o número de sequência de 5 elementos distintos escolhido entre 7 elementos distintos, né? Nesse cálculo, a ordem dos elementos foi considerada. Para desconsiderar a ordem, basta dividir o resultado pelo fatorial de 5, obtendo o número de combinações, tá? Que dá 21. Critério diferenciador entre arranjo e combinação. Ao deparar com um problema que envolva agrupamentos de qualquer tipo de elementos, devemos, antes de tudo, verificar se os agrupamentos em questão são arranjos ou combinações. Para isso, formamos um dos agrupamentos sugeridos pelo problema, com pelo menos 2 elementos distintos, e mudamos a ordem de elementos distinto ao agrupamento, né? Se com essa mudança obtivermos um agrupamento diferente do original, então esse agrupamento são arranjos, tá? Se com essa mudança obtivermos um agrupamento igual ao original, então são combinações, tá? Exercício resolvido, né? Entre 8 policiais serão escolhidos 5 para garantir a segurança pessoal de um senador da República durante um evento. 4 grupos de segurança diferentes podem ser formados se os escolhidos terão funções... Quantos grupos de segurança diferentes podem ser formados se os escolhidos terão funções idênticas, né? Se tem função idêntica, gente, ó, eu tenho 8 policiais, né? Aí eu vou escolher o policial A, eu vou escolher 5 dos 8, né? É tudo a mesma função. Aí eu escolho A, B, C e D, né? Eu escolho o policial A, o policial B, o policial C, o policial D, o policial E. E se eu escolher o policial A, B, C, E, D? São coisas diferentes ou são iguais? É a mesma coisa, né? Porque é a mesma função. Então eu vou fazer a combinação.
Agora, se eu for escolher 5 policiais diferentes, cada um para uma função, tá? Aí, se eu escolher na ordem, eu vou colocar função 1, função 2, função 3, função 4, função 5. São 5 coisas diferentes. O policial A na função 1, policial B na função 2, policial C na função 3, policial D na função 4, policial E na função 5. E uma segunda coisa, eu posso escolher o policial A na função 1, policial A na função 2, policial A na função 1, policial B na função 2, policial C na função 3, policial E na função 4, policial D na função 5. São coisas diferentes, né? Aí seria agrupamento. A única dificuldade então é essa daí. Vamos lá ver a terceira aqui, né? Seja ABCD o hexágono convexo representado aqui ao lado, né? Quantos segmentos de reta é possível formar tomando como extremos 2 pontos distintos do conjunto A, B, C, D, E, F, né? Então, se eu ligar o AD e o DA é a mesma coisa, então eu vou fazer a combinação, certo? Eu tenho quantos extremos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou fazer a combinação de 6, 2 a 2. Quantas diagonais possui o hexágono A, B, C, D, E, F, né? Agora ele quer saber quantas diagonais. A diagonal AD e a diagonal DA não é a mesma coisa? Tá? Então vai ser a mesma coisa. Aqui ele deu 15, né? Aqui uma diagonal do hexágono é qualquer segmento com extremos em 2 vértices, não consecutivos do polígono. Assim, o número D de diagonais pode ser calculado subtraindo-se o número de lados do resultado obtido no item anterior. Então ele fez a combinação de 6, 2 a 2, menos 6. Por quê? Para não... Se você verificar aqui, você não pode calcular o AF, o FE, ED, DC, CB e AB. Na letra C, quantos triângulos é possível formar tomando como vértice 3 pontos do conjunto, né? Então vai ser a combinação de 6, 3 a 3, né? Que dá 20. Número 4. Dispondo de 5 modelos homens e 6 mulheres, pretende-se escolher um grupo de 3 homens e 4 mulheres para um desfile de modas, né? De quantos modos diferentes o grupo pode ser formado, né? Eu tenho 5 homens e 6 mulheres e eu pretendo escolher um grupo de 3 homens e 4 mulheres, tá? Então você vai fazer uma explicação. Tu tem 5 homens, tu quer escolher 3, é a combinação de 5, 3 a 3. Tu tem 6 mulheres, quer escolher 4, combinação de 6, 4 a 4. Multiplica, né? Deu 10 vezes 15, 150. 5 pontos distintos, A, B, C, D, E, pertencem a uma reta R. E 4 pontos distintos, F, G, H, I, pertencem a uma reta S, sendo R e S paralelas distintas, conforme mostra a figura, né? Quantas retas distintas ficam determinadas por esses 9 pontos, né? Se eu pegasse aqui só o pontinho A combina com quantos aqui? 1, 2, 3, 4, né? O pontinho B combina com 4, o pontinho C combina com 4, o pontinho D combina com 4, o pontinho E combina com 4. Vamos ver a resolução dele aqui, Vamos resolver esse item de 2 modos diferentes, né? Primeiro modo, uma reta fica determinada por 2 pontos distintos. Logo, qualquer combinação desses 9 pontos tomados 2 a 2 determina uma reta. Mas, entre essas combinações, há retas coincidentes. Por exemplo, AB e AC. Assim, aqui é para considerar também o AB, o AC, o AD, o AE, o AE. Beleza. Assim, o cálculo do número de retas distintas podem ser feitos subtraindo-se de todas as combinações dos 9 pontos 2 a 2. As combinações dos pontos colineares 2 a 2 e adicionando esse 2, que são as próprias retas R e S, né? Então, a combinação de 9 2 a 2, que é o total, menos a combinação de 5 2 a 2, que é as combinações de R, né? Da reta R, menos as combinações de 4 2 a 2, que é as combinações de S, mais 2, que são as retas R e S, né? Então, aqui, logo de cara, o que ele fez, Cada uma dessas que vai multiplicar, né? Cada pontinho desse aqui forma 4 retas diferentes, né? 4, 8, 12, 16, 20, né? Tá? E as duas retas RS, 22. Então, para mim, seria mais fácil fazer pegando cada uma aqui, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 5, 20. E depois as retas também.
E tem o segundo modo, né? Além das retas R e S, uma reta fica determinada por 1, 2, 5 pontos. É o jeito que eu falei, né? Letra B. Um triângulo fica determinado por 3 pontos não colineares. Ele pediu isso aqui? Pediu, né? Quantos triângulos distintos ficam determinados por esses 9 pontos? Vamos ver a resolução aqui. Primeiro modo, o número de triângulos é a diferença entre o número de combinações dos 9 pontos 3 a 3 e o total de combinações dos pontos colineares 3 a 3. Tá? Aí ele fez a combinação de 9, 3 a 3, né? Porque são 9, né? 5 em cima e 4 embaixo. Né? Menos a combinação de 5, 3 a 3, que é a da reta R, que não pode ter... você não pode combinar uma reta, né, para virar triângulo. Menos a combinação de 4, 3 a 3, que é da reta S. Né? É isso, fazendo a subtração dá 70. E o segundo modo, um triângulo fica determinado se escolhermos 2 pontos em uma das retas e 1 ponto na outra. Assim temos duas opções de escolhas. 2 pontos em R, né? Combinação de 5, 2 a 2, vezes combinação de 4, 1 a 1, que também dá 40. Né? Aí, na verdade, tem que fazer em cima e embaixo, né? 1 ponto em R, 2 pontos em S. Tá? Então, gente, vou parar por aqui. Tá? Já estamos com 16 minutos e vou fazer outro vídeo só com exercício, tá ok? Vamos lá então, parando por aqui. Muito obrigado. Até a próxima.